Salmo de número 49, nós estamos dando continuidade, estou dando continuidade aqui aos salmos de sabedoria, né? Salmos de sabedoria para aplicar à vida cristã. E este salmo, né, Salmo 49, só para nós introduzirmos aqui, ele faz parte do segundo livro, né? Você sabe, nós já estudamos de forma um pouco mais pormenorizada, né, os Salmos, e nós vimos que os Salmos eles são divididos em 5 livros, né? E o Salmo 49 está justamente no segundo dos 5 livros. Mas vamos ler, depois a gente vai meditar. A partir do verso 1 diz assim, é um salmo dos filhos de Corá. Diz: ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os habitantes do mundo, quer humildes, quer nobres, tanto ricos como pobres. Minha boca falará com sabedoria, e a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os ouvidos para ouvir uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que teria medo nos dias da adversidade, quando me cercam a maldade dos meus perseguidores, que confiam em seus bens e se vangloriam de suas muitas riquezas? Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes para que continuasse a viver para sempre e não visse a sepultura. Sim, ele verá que até os sábios morrem, que o tolo e o insensato perecem e deixam seus bens para outros. No íntimo pensam que suas casas são perpétuas e que suas habitações haverão de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se satisfazem com suas próprias palavras. Como ovelhas são levados ao Seol, e a morte os pastoreia. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. Sua aparência se consumirá no Seol, que será a sua morada. Mas Deus resgatará minha vida do poder da morte, pois Ele me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando aumenta a glória da sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, sua glória não o acompanhará. Ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, ele se juntará à geração de seus pais, e eles nunca mais verão a luz. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre. Pelo contrário, ele é como os animais que morrem. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor é quem nos dá a sabedoria necessária para compreendermos a tua palavra. Nesse instante que lemos as Escrituras, pedimos a Ti, Espírito Santo, que ilumine nosso entendimento, que quebrante o nosso coração e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através deste salmo. Nós, ó Pai, desejamos ouvir a Tua voz e cremos que o Senhor falará conosco e transformará a nossa vida por meio da Tua palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e por isso te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Muito bem, como eu disse, né, este Salmo 49, é um salmo que faz parte do segundo livro dos livros dos Salmos, né, que é composto por 5 livros, e este é um salmo dos filhos de Corá. É interessante a gente entender, né, e saber quem é o autor, né? Na verdade, não fala exatamente quem é o autor, mas diz que é um dos filhos de Corá. Por
Porque Corá, ou Coré, né, como algumas traduções trazem, Coré foi um líder, né, de um dos clãs de Israel. Né, isso você pode ver lá em Êxodo capítulo 6, né, que Coré, ou Corá, foi um dos líderes de um dos clãs de Israel. Ele, junto com Datã e Abirão, eles se rebelaram contra Moisés e Arão, porque eles achavam injusto que somente Moisés e Arão liderassem sobre o povo, que somente Arão, né, e sua descendência pudessem oferecer incenso diante de Deus. Eles cobiçavam o poder que Moisés e Arão tinham sobre o povo, e eles foram movidos por inveja, e movidos por essa inveja, eles se rebelaram contra aqueles que Deus havia escolhido para liderar o seu povo. Esses rebeldes, eles foram julgados, né, por Deus, né, que primeiro separou esses rebeldes de todo o rebanho, né, ali de Israel, e ordenou que todos de fato se afastassem desses rebeldes. Depois que eles foram afastados e foram colocados de uma forma isolada, né, a terra se abriu debaixo dos pés deles, e veio o julgamento de Deus, que fez com que essa terra os engolisse, né? E além disso, Deus enviou um fogo do céu que consumiu todos esses rebeldes. Passadas algumas gerações, né, os descendentes de Coré, eles foram separados por Davi para cuidar das portas do tabernáculo e também cuidar do templo. Então, eu estou dando esse panorama para nós entendermos justamente como e por que esse salmo foi escrito. Então, após essa geração de rebeldes, né, que foi ali julgada por Deus, os descendentes de Coré, que foi um rebelde, foram separados para cuidar das portas do templo e também separados para cuidar do próprio templo como um todo, né? Se fosse nos dias do Novo Testamento, também nos nossos dias, a gente poderia dizer que eles foram separados para a diaconia, né? Eles servindo ali no templo. Além disso, né, alguns dos filhos de Coré se tornaram excelentes músicos e excelentes cantores. Isso você pode ver lá em 1 Crônicas, capítulo 6. Então veja, olha o panorama. Deus liberta o seu povo ali do Egito, escolhendo Moisés e Arão para liderar o povo, para falar com o povo através desses dois, né, Moisés e Arão. Os filhos de Coré, né, junto com Datã, eles acham injusto que somente esses dois falassem ao povo e liderassem o povo, se rebelam contra Moisés e Arão. Deus julga esses rebeldes, mas gerações depois, Deus resgata essa descendência e os introduz novamente para servir ao Senhor no templo. E ainda, além disso, Deus dá para eles, né, para esses descendentes, a capacidade de serem excelentes músicos e de cantarem com excelência no templo para adorar ao Senhor. Vindo agora para esse salmo, né, o Salmo 49 que nós acabamos de ler, é muito interessante como esse salmo, que é dos filhos de Coré, dos descendentes de Coré, o rebelde, né, que séculos depois daquele duro julgamento de Deus, um dos pontos centrais desse salmo fala justamente sobre a inveja. Estes que são descendentes de um invejoso, esses que são descendentes de um rebelde, agora escrevem justamente falando contra a inveja, dando ênfase também como as riquezas e os bens materiais deste mundo são passageiros, são transitórios. É importante ressaltar também, né, que esse não é um salmo que condena a riqueza como um todo, também não condena a aquisição de bens, mas traz uma palavra de sabedoria
sobre como nós devemos lidar com o que nós temos e principalmente como nós devemos olhar para aqueles que têm mais recursos do que nós. Amém? Um dos grandes problemas que a inveja traz para a humanidade é que ela tira os nossos olhos de Deus e do que Ele nos provê e nos faz olhar para aquilo que o outro tem, fazendo com que nós passemos a desejar mais as coisas que o mundo oferece, mais do que nos faz desejar mais o que as outras pessoas têm, do que as coisas do alto, do que as coisas que Deus nos oferece. A inveja nos leva a não termos contentamento com aquilo que Deus nos dá e nos faz desejar muito mais do que aquilo que Deus tem nos oferecido. Passamos inclusive a desprezar as provisões de Deus porque nós vemos que outros têm mais do que nós. A eternidade, diante da inveja, ela perde força em nossos corações e os anseios de uma vida mais abastada nessa terra passa a ter mais ênfase do que, de fato, a eternidade. E a nossa vida passa a ser regida, então, pelo que nós podemos conquistar nesta vida. A nossa vida, né, passa a ser regida por aquilo que o mundo de fato nos oferece, e não pelo que já foi conquistado por Cristo lá na cruz. Nossa vida, quando nós somos invejosos, ou quando ela é conduzida ou tomada pela inveja, ela deixa de olhar para Cristo, deixa de olhar para as provisões de Deus, deixa de olhar para o amor de Deus, e nós passamos a considerar somente que Deus nos ama quando Ele nos dá alguma coisa. A inveja nos faz ser interesseiros. A inveja nos faz ser ingratos. A inveja nos faz desprezar a vida eterna em favor daquilo que nós podemos desfrutar nesta vida passageira. Como eu disse, a inveja, ela tira os nossos olhos das coisas desta vida, tira os nossos olhos da eternidade e coloca os nossos olhos na satisfação e nos prazeres temporários deste mundo. Nos versos 1 ao 4, então, quando o salmista, ele começa de fato a falar conosco, a respeito do seu assunto, ele começa nos versos 1 ao 4 fazendo um convite para que todos possam receber, e aqui ele não faz distinção de pessoas. Veja que ele começa não fazendo distinção, ele chama os humildes, primeiro ele fala, a todos os habitantes do mundo, quer sejam humildes, quer sejam nobres, tanto ricos como pobres. Então ele traz aqui para uma questão de igualdade. Ele diz, olha, a sabedoria é para todos. Todos precisam receber instrução, todos precisam receber sabedoria, independente da sua condição social, independente da sua condição econômica, independente da sua condição intelectual. Todos precisam receber instrução e todos precisam refletir sobre o que vai ser ensinado. O salmista chama aqui a atenção para que se preste atenção naquilo que vai ser ensinado. Você, na sua Bíblia aí, você vai perceber aí que depois de alguns versos, tem ali a palavra escrito interlúdio, no final do verso 13, final do verso 15. São dois momentos específicos em que, após o salmista expor aquilo que ele está ensinando, esse interlúdio ele serve para meditar naquilo que foi dito. E esse é um dos chamados, o primeiro chamado que o salmista faz, para nós refletirmos sobre a instrução, refletirmos sobre o que vai ser ensinado. E ele vai usar, como ele mesmo diz, um provérbio e um enigma para então trazer ensinamento.
Dos versos 5 ao 8, o salmista então começa a fazer uma crítica, né? Como eu já disse, não simplesmente a posse dos bens ou a posse de riquezas. Não é isso que ele está criticando. Até porque não é pecado nós termos uma vida próspera. Eclesiastes diz que Deus é quem concede riqueza e que Deus também concede o poder para nós desfrutarmos de riquezas, de bens e de uma vida também abastada. E riqueza na Bíblia não está restrita ao fato de termos muito dinheiro ou termos muitos bens materiais. A riqueza está ligada ao fato de nós sermos de fato abençoados por Deus e desfrutarmos plenamente de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas também tem uma dívida enorme e não consegue desfrutar de tudo que tem. Tem muitos bens, mas os seus bens não servem para ele ter satisfação e ter alegria. Alguns até conseguem desfrutar da grande quantidade de dinheiro que tem, mas ainda assim eles não são plenamente satisfeitos. Eles precisam cada vez de mais bens, cada vez de mais dinheiro, achando que o acúmulo de bens e dinheiro é que vai fazê-los felizes. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que o salmista não está dizendo, e a Bíblia também não diz, que é pecado você ser rico, que é pecado você ter muitos bens, assim também como a pobreza não é necessariamente uma punição dada por Deus a alguns. Assim, então eu vou te punir, então você vai ser pobre. Ai de mim, né? Como dizem alguns, né? Eu queria ser pobre um dia. Porque todo dia é difícil, né? É difícil ser pobre todo dia. Eu queria ser pobre um dia, né? Mas veja, não é pecado você adquirir bens, trabalhar para adquirir bens, e também não é uma punição de Deus o fato de alguém ser pobre. A Bíblia também nos ensina que a riqueza não está na aquisição ou na quantidade de bens que nós temos. A crítica do salmista e de toda a Bíblia é contra a confiança nas riquezas, nos bens, a confiança na própria inteligência, a confiança na própria sabedoria, a confiança na força do próprio braço, ou em qualquer coisa que provenha de nós mesmos. É esta a crítica que o salmista está fazendo aqui. Que nós não devemos nos apoiar ou confiar nas coisas que estão em nossas mãos. Os bens materiais não podem receber a nossa confiança. A nossa confiança deve estar somente naquele que provê todas as coisas, naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Os ricos, a quem o salmista se refere aqui, acreditavam que com sua riqueza eles poderiam ficar isentos das dificuldades que todo ser humano enfrenta. Eles achavam que com suas riquezas eles poderiam comprar a solução para os problemas. Eles achavam que com suas riquezas eles podiam inclusive resolver o problema da morte. O verso 7 diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. Percebe como o salmista ele aponta aqui para a maneira como os ricos ali, aqueles que eram detentores de grande riqueza e de bens, como eles achavam que por serem ricos eles podiam inclusive trazer uma solução para a morte. Eles achavam que por sua riqueza poderiam redimir a si mesmos e até outros. O problema é redenção, deixa que eu pago aqui que está tudo resolvido. Pura ilusão, puro engano do coração. E a sabedoria do salmista aqui está trazendo a esta reflexão. Não pense que aquilo que você tem, quer seja sabedoria, quer seja inteligência, quer seja dinheiro,
vai resolver uma questão que somente Deus pode resolver, porque não vai. Por isso, não confie em si mesmo. Por isso, não confie na força do seu braço. Por isso, não confie nas suas riquezas. Por isso, não confie no seu prestígio. Que era outra coisa que os ricos tinham aqui. Eles confiavam no seu prestígio e faziam questão de manter esse prestígio. Versos 7 ao 9, diz assim, o salmista diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir... só vou ler novamente, só para fazer um outro comentário, né? Nenhum deles pode, de modo algum, remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. Verso 9: para que continuasse a viver para sempre e não visse a sepultura. Percebe que eles chegavam ao ponto de acreditar que podiam comprar a vida eterna. Eles achavam que eles poderiam viver, por causa das suas riquezas, eles poderiam redimir qualquer tipo de erro ou pecado que tinham cometido ou que alguém tinha cometido. Eles achavam que poderiam, com suas riquezas, viver uma vida tranquila além da morte. Mas todos, como o salmista mesmo diz, nos versos 10 ao 13, são iguais perante a morte. Olha o que ele diz: sim, ele verá, os ricos, né? Ele verá que até os sábios morrem, que o tolo e o insensato perecem e deixam seus bens para outros. No íntimo, pensam que suas casas são perpétuas e que suas habitações haverão de durar através das gerações. Dão os próprios nomes às suas terras. Olha só, eles, até hoje em dia é comum, né, as pessoas, né, que têm grandes fazendas, colocam o seu próprio nome na fazenda, né? Sei lá, Fazenda Rickerson, né? E acham que por isso, porque eles têm grandes propriedades, os seus nomes ficarão perpetuados para a eternidade, porque tem lá uma placa dizendo, com o seu nome inscrito nela. Não. O único nome que permanece por toda a eternidade é o nome de Cristo. Este é o único nome que, desde a eternidade passada até a eternidade futura, permanecerá. Céus e terra passarão, mas o nome de Cristo e a sua palavra jamais passarão. Esse é um nome, como diz lá em Atos, por meio do qual todos podem ser salvos. Esse é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. O nome de Cristo, somente por meio dele que nós podemos ser redimidos. Somente por meio de Cristo nós podemos ser salvos. Somente em Cristo está a nossa verdadeira esperança. Por isso nós não podemos confiar nas coisas desta vida, nos bens, como eu já disse, na sabedoria ou na intelectualidade, ou no prestígio que nós podemos alcançar neste mundo. Porque somente o nome de Cristo permanecerá para todo sempre. O nome de Cristo é um nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Somente por meio deste nome as coisas de fato podem mudar. Ao falar este nome com entendimento de quem Cristo é, todas as coisas se tornam possíveis. Porque quando nós nos achegamos a Deus, se nos achegarmos a Ele, ou tentarmos nos achegar a Deus por meio do nosso próprio nome, isso de nada valerá. Se nós tentarmos expulsar demônios no nosso próprio nome, como foi com os filhos de Seva, os demônios vão rir de nós e ainda vão nos dar uma surra. Mesmo que os filhos de Seva não tenham usado o seu próprio nome, mas eles não conheciam Jesus, e eles diziam em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não tinham a mínima intimidade com Cristo, eles não sabiam quem era Cristo. Eles eram sim invejosos, tanto que queriam comprar o poder e a autoridade que estava sobre a vida de Paulo. Mas o que aconteceu foi que eles tomaram uma surra e saíram envergonhados. Mas quando nós conhecemos quem Cristo é, quando nós entendemos o que Ele realizou, quando nós entendemos a autoridade e o poder que há no nome de Cristo,
Então, quando nós pronunciamos este nome com total e completa reverência, o próprio Cristo se move em nós e através de nós. O próprio Cristo vem e faz com que os fundamentos da terra se abalem. O próprio Cristo faz com que as coisas mudem. E então, quando as coisas mudam por causa do nome de Cristo, nós rendemos a Ele a glória, nós rendemos a Ele o louvor, nós rendemos a Ele a adoração. Mas essas pessoas não entendiam isso. E o salmista estava trazendo uma instrução: olha, todos são iguais perante a morte. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem muita sabedoria ou se você não tem sabedoria alguma. Se você é culto ou se você é uma pessoa de poucas letras. Se você sabe ler com profundidade um livro de filosofia ou se você mal sabe ler as letras que estão escritas na Bíblia. Não importa, perante a morte todos são absolutamente iguais. Perante a morte todos os seres humanos são absolutamente frágeis, não podem fazer nada. E é isso que o salmista está chamando a atenção de todos aqui também, e Deus está chamando a nossa atenção. Continuando, no verso 13, ele diz: esse é o destino dos que confiam em si mesmos, o fim dos que se satisfazem com suas próprias palavras. Existem pessoas que usam muito bem as palavras, que são excelentes oradores, e que com suas palavras conseguem inclusive influenciar outras pessoas. Não é uma moda de hoje em dia, os influencers, talvez eles tenham um alcance maior e mais rápido por conta das mídias sociais, mas as pessoas que tinham influência sobre outras por causa da sua eloquência já é de muitos séculos. Há muitos séculos atrás já existiam pessoas e continuarão existindo pessoas que influenciam outras somente pela sua maneira de falar. E é mais ou menos isso que o salmista está falando aqui no verso 13. Que muitas pessoas conseguem influenciar outras por meio daquilo que falam. E aí está um grande cuidado também, porque a qual voz nós estamos dando atenção? Quem de fato está influenciando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver e a maneira como nós vemos o mundo e como nós vemos as coisas desta vida e até mesmo as coisas que Deus coloca em nossas mãos? Quando Deus nos abençoa, a quem de fato nós estamos dando ouvidos para lidar com essas coisas que Deus coloca em nossas mãos? Quando Deus abençoa outras pessoas, quem são aqueles que influenciam a nossa maneira de pensar e agir em relação àquilo que Deus está dando para outras pessoas? O salmista está dizendo aqui que existem pessoas que são admiradas por aquilo que falam, que são influenciadas por aquilo que falam, mas não significa que aquilo que elas falam de fato é verdade ou tem sabedoria. Porque se elas falam, veja que o contexto aqui do salmista são aqueles que se apoiam e confiam nas suas próprias riquezas, aqueles que confiam e se apoiam na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência. Essas pessoas têm também como característica a eloquência, elas conseguem de fato persuadir outras pessoas com aquilo que pensam. E naturalmente, quando nós vemos uma pessoa que é bem-sucedida na vida, a nossa tendência natural é respeitar essa pessoa por aquilo que ela tem. Se você chega num ambiente e sabe que ali tem uma pessoa que é muito rica, naturalmente você trata ela de uma forma diferente. Isso faz parte da natureza humana, da natureza caída, evidentemente. Uma pessoa que chega com um carrão, você nem sabe se é dela, mas chegou com um carrão, aí você fala, chegou um poderoso aí, né? Você mede suas palavras para falar com essa pessoa.
Você não chega para ela e fala: e aí, mano, beleza? Tranquilo? Não, você primeiro vai observar, você vai olhar, né, saber como é que chega nessa pessoa, tal. E aí, se essa pessoa, normalmente essa pessoa também é cercada por outras e começa a falar e falar, não, porque isso, porque aquilo, porque, né, se é uma pessoa que, por exemplo, nos dias de hoje, investe muito dinheiro e ganha dinheiro investindo, então os outros param para ouvir: puxa, vamos ver onde que ele investe. Às vezes os outros não têm nem dinheiro para investir, mas falam: não, deixa eu ouvir lá, deixa eu aprender sobre investimento. Você tem dinheiro para investir? Não, não tenho, mas eu quero aprender. Eu quero saber. Não, porque eu peguei 2 milhões e investi aqui, ganhei 3 e tal. Eu falei: quanto você tem para investir? Veja bem, eu estou analisando as opções. Mas o que eu quero dizer é que quando nós estamos diante, ou quando nós sabemos que alguém que tem muitos bens, está perto, a gente está perto dessas pessoas, a gente, no mínimo, a gente para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E não só isso, quando a gente percebe que alguém é realmente muito inteligente, a gente se senta e para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E normalmente a gente sai influenciado por aquilo que essa pessoa diz. Porque essa pessoa tem essa capacidade de influenciar aqueles que estão ao seu redor. Mas o salmista, ele está chamando a atenção para nós tomarmos cuidado com esses influenciadores. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que são admirados, né, por aquilo que dizem, mas não vivem em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós temos que ir além daquilo que as pessoas falam. Nós temos que observar, como diz no Novo Testamento, o fruto dessas pessoas, o fruto de vida, o fruto do relacionamento com Deus. Não importa se essa pessoa é muito culta, não importa se ela tem muito dinheiro, nós temos que observar como que é o relacionamento dela com Deus. Se ela é uma pessoa que se humilha diante dos pés de Deus, de Jesus, se ela é uma pessoa que se rende à voz do Espírito Santo, quando o Espírito vem repreendê-la, se ela é uma pessoa que de fato tem o coração quebrantado diante de Deus, se ela é uma pessoa temente a Deus. É isso que nós temos que observar. Versos 14 e 15. E aqui, né, no final do verso 13, tem aí o interlúdio, né? Para nós pararmos e meditarmos naquilo que o salmista disse até aqui. Versos 14 e 15. Ele continua falando dessas pessoas, né, desses ricos, desses abastados que confiam na própria riqueza e nos próprios bens. Ele diz: como ovelhas são levados ao Seol, e a morte os pastoreia. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles, sua aparência se consumirá no Seol, e no Seol que será a sua morada. Ele está falando aqui da morte. Apesar de todo o prestígio, apesar de toda cultura, apesar de toda a eloquência que eles têm, diante da morte, nada vai se sustentar. Nada vai se sustentar. Verso 15. Mas Deus, e aqui há uma grande virada, né, naquilo que o salmista está dizendo. Eles vêm apresentando toda essa crítica contra a confiança em si mesmo, mas aqui no verso 15 ele diz: mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, porque Ele me receberá. Deus mesmo nos receberá. O poder para resgatar alguém da morte vem somente de Deus. Somente Deus pode nos resgatar, somente Deus pode nos redimir, somente Deus, por meio do seu Filho Jesus, pode de fato nos limpar de todo pecado. Ele é a garantia da vida eterna. O próprio Deus é a garantia da vida eterna, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E é nele que nós temos que confiar para sermos redimidos e termos realmente a vida eterna, para vencermos a morte, porque na realidade não somos nós que vencemos, é o próprio Deus quem já venceu a morte. Nada em nós, nada que nós temos, nada que nós conquistamos pode vencer a morte, mas Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós podemos ter a esperança da redenção. Ele é a esperança da nossa redenção.
salmista diz que diante de todo esse cenário que ele está apresentando aqui, mas Deus, não a minha sabedoria, não o meu histórico de vida passada, mas o meu relacionamento, a minha fé, a minha esperança em Deus é que me resgatará. O próprio Deus é quem me redime, o próprio Deus é quem me livra da morte. E é o próprio Deus quem me recebe. Que maravilhosa e preciosa esperança é essa que nós podemos ter em Cristo. É essa que nós podemos ter em Deus. Era essa esperança que o salmista aqui tinha. Ele fala, não se preocupe, isso nos versos posteriores aqui que nós já vamos ler. Não se preocupe com aqueles que hoje têm muito. Não se preocupe com aqueles que hoje são muito sábios. Não se preocupe com aqueles que têm grande influência sobre pessoas, até mesmo sobre nações. Não se preocupe com eles, porque eles não podem fazer nada para te redimir. E eles também não podem fazer nada para te condenar. Mas Deus pode fazer tudo. E na verdade Ele já fez tudo para nos salvar. Essa era a esperança do salmista. Mas ele continua aqui nos versos finais a falar a respeito daqueles que confiam em si mesmos. Verso 16, ele diz: não temas quando alguém se enriquece. Em outras palavras, não inveje aqueles que se enriquecem. E também não fique desanimado, né, quando um perverso se enriquecer. Não temas quando este aumenta, né, a glória da sua casa. Verso 17. Pois quando morrer, nada levará consigo, sua glória não o acompanhará. Ainda que ele, enquanto vivo, se considere feliz por aquilo que tem, por aquilo que conquista, e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, ele se juntará à geração de seus pais, e eles nunca mais verão a luz. Mas o homem, embora honrado, não permanece para sempre, pelo contrário, ele é como os animais que morrem. O salmista aqui, ele termina esse salmo mostrando a fragilidade da esperança humana nas coisas deste mundo. Ele mostra a fragilidade que está no fato de nos apoiarmos naquilo que este mundo nos oferece. E ele diz aqui, nesses versos finais, que nós não devemos invejar a prosperidade de ninguém. Nós não devemos invejar a prosperidade de ninguém. Na realidade, no Novo Testamento, o que nós aprendemos? Que nós devemos nos alegrar quando alguém é abençoado. Principalmente os nossos irmãos em Cristo. Se alguém é abençoado, se Deus está dando condições para alguém desfrutar das coisas desta vida, nós devemos nos alegrar. E não invejar, e não chegar diante de Deus, como infelizmente muitas pessoas fazem. Ao invés de se alegrar com a bênção que Deus derrama sobre o outro, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, por que o Senhor não me abençoou? O Senhor abençoou a ele. Se o Senhor é um Deus que ama a todos de forma igual, por que eu não estou sendo abençoado? Ao invés de nos alegrarmos, por causa da nossa inveja, a gente murmura diante de Deus. O salmista, ele nos ensina aqui que nós não devemos ter inveja. Tudo que nós conquistamos neste mundo vai ficar aqui. Vai ficar aqui. A sua reputação vai ficar aqui. Os seus bens, se você tiver, vão ficar aqui. Todas as suas opiniões vão ficar aqui. Mas as coisas que não terminam quando os nossos olhos se fecham aqui, estão garantidas por aquele que é eterno. E a nossa esperança, de fato, deve estar naquele que garante para nós a vida eterna, quando tudo nesta vida passageira acabar. Para finalizar, observe que nós devemos observar que este salmo, ele passa a maior parte do tempo mostrando como é frágil confiar
nas coisas desta vida. E praticamente em uma única frase, em todo esse salmo, que é justamente o verso 15, né? O salmista demonstra que tudo que esse mundo pode nos proporcionar não é capaz de nos dar e garantir o que um único ato redentivo do Pai, por meio de seu Filho Jesus, pode nos dar. Vou repetir, tudo que este mundo pode nos dar, pode nos oferecer, e tudo que nós podemos desfrutar deste mundo, não se compara, não pode ser comparado de fato algum ao único ato redentivo de Deus, por meio de seu Filho Jesus. Por isso nossa esperança não pode estar nos bens que adquirimos, na inteligência que o próprio Deus nos dá, nem mesmo na sabedoria que nós alcançamos, ou no prestígio que podemos ter, muito menos nas obras que nós realizamos. Nossa esperança de salvação eterna e vitória sobre a morte deve estar somente em Cristo Jesus, que, repito, por meio de um único ato venceu a morte, nos resgatou e nos concedeu a vida eterna. Somente Ele é o nosso resgatador. Somente Ele é o nosso Salvador. Somente por intermédio dEle nós podemos ter a vida eterna. Pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Somente o nome de Jesus. A sabedoria desse salmo, então, nos traz... a sabedoria que esse salmo nos traz para a nossa vida cristã está na conclamação que ele faz num único verso, no verso 15, né? Que a fé e a esperança que nós devemos ter no Deus eterno, e está também em como nós devemos lidar corretamente com os nossos anseios e sentimentos com relação à vida que nós levamos ou com relação à vida que outros levam. Nós somos, por meio desses salmos, chamados a olhar para a transitoriedade desta vida, para a fragilidade dessa vida. Nós somos chamados a nos contentarmos com o que Deus nos dá e, acima de tudo, nós somos chamados a olhar para a realidade da vida eterna que nos é proporcionada por meio do próprio Deus. É um salmo que nos leva a tirar ou trata com o nosso coração em relação à inveja. Não devemos invejar. Não devemos almejar ter o que outros têm. Não se importe com o que os outros têm. Se alegre com aquilo que Deus está nos dando. E a maior riqueza que Ele nos deu é a vida eterna. É a vida eterna. É para isso que nós devemos olhar, para a vida eterna que está em Cristo Jesus. Por meio da habitação do Espírito Santo, nós temos essa garantia de que nós somos salvos. E tudo o que nós passamos nesta vida deve ser encarado com a perspectiva da vida eterna. Nós não podemos nos concentrar nesta vida. Nós não podemos achar que tudo que Deus tem para nós está resumido a esta vida, porque não está. Nós somos estrangeiros neste mundo. Esta vida é passageira de fato. Porque toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, toda a nossa felicidade está na eternidade. E como nós dizíamos no início, e como nós cantamos aqui, nós devemos colocar a nossa esperança na vida eterna. Os nossos olhos devem estar na vida eterna, como temos estudado também através do livro de Hebreus. Os nossos olhos devem estar fixos em Cristo. E devemos viver esta vida com a perspectiva daquilo que está por vir, da vida que está por vir. Veja, da vida que está por vir. E a vida é Cristo. A vida é Cristo. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Foi o que Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, para finalizar, como
Como nós devemos viver a nossa vida cristã aqui? O que este salmo de fato nos ensina acerca do dia a dia da nossa vida? Ele nos ensina a olharmos para o nosso Redentor. Verso 15. Diante de todas as adversidades, diante de todas as questões, de todas as dúvidas e medos até mesmo que a gente enfrenta, nós devemos dizer, como disse o salmista aqui no verso 15: mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois Ele me receberá. Podemos sofrer neste mundo, mas Ele no final nos receberá, Cristo nos receberá. E é assim que nós devemos viver a vida cristã no dia a dia, enfrentando os problemas, enfrentando as adversidades, até mesmo desfrutando das alegrias, sabendo que as alegrias que desfrutamos neste mundo também são passageiras. Mas quando Ele nos receber, somente uma coisa passará, que é a aflição deste mundo, que são as dores deste mundo, porque restará somente a alegria da vida eterna, desfrutada na presença de Jesus Cristo. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que você tenha entendido essa palavra. Recomendo que você releia este salmo com atenção, leia e releia durante a semana, medite neste salmo, medite na sabedoria que há nesse salmo e aplique estas coisas à sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nós, e te agradecemos porque nós podemos olhar para ti e em ti ter a esperança da vida eterna. Sabemos por meio da tua palavra, entendemos por meio do teu Espírito, que nós não precisamos e não devemos nos apoiar nas coisas desta vida, nas riquezas, na sabedoria humana, na inteligência ou na quantidade de bens que possamos por alguma razão adquirirmos neste mundo, porque nada destas coisas pode nos redimir, mas o Senhor, na tua infinita misericórdia e amor, por meio da fé que o Senhor mesmo coloca em nossos corações, podemos ser redimidos, salvos, e podemos vencer a morte, na verdade sermos incluídos na vitória que o Senhor teve sobre a morte. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a vivermos a vida cristã neste mundo, com a expectativa e a perspectiva da vida eterna. Que possamos olhar para todas as coisas, confiando que o Senhor é quem nos guarda, confiando que o Senhor é quem de fato nos conduz em cada passo, confiando que o Senhor é aquele que nos dirige a toda a verdade, que o Senhor é o nosso verdadeiro e único Salvador e resgatador. Espírito Santo, nos ajude a termos consciência e sabedoria dos céus, para lidarmos com todas as questões desta vida. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos humildes e termos o nosso coração quebrantado, para que em todo tempo, quer tenhamos muitas coisas ou quer não tenhamos absolutamente nada neste mundo, mas que o nosso coração esteja sempre dependente do Senhor e confiando que este mundo, ou neste mundo, todas as coisas são passageiras, mas aquilo que o Senhor conquistou por meio de Cristo Jesus não é passageiro, é eterno. Espírito Santo, eu clamo a Ti para que o Senhor abra o nosso entendimento, para sabermos que quando nós fecharmos nossos olhos neste mundo, nós vamos abrir diante daquele que nos recebe para a eternidade. Nos faça e nos ajude a viver de forma santa, nos ajude a viver em fé e em verdadeira esperança no Deus vivo. E também nos dê sabedoria para administrarmos tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos.
a fim de que não vivamos somente para desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá, mas que possamos repartir estas bênçãos com aqueles que necessitam. Nos ajude, Senhor, a lidarmos com a sabedoria que o Senhor nos dá, com a inteligência que o Senhor nos dá. Nos ajude, Senhor, a vivermos neste mundo de forma que o Senhor seja honrado e glorificado. É o que nós te pedimos, gratos a Ti por Tua palavra, gratos porque o Senhor nos faz entender que o Senhor está conosco todos os dias e que o Senhor é quem nos conduz a cada dia para a eternidade. Que os nossos olhos estejam sempre fixos nela. E é por isso que nós te damos graças e te louvamos em todo o tempo, Senhor. Amém.